posso declarar: vem, Senhor, vem sobre este lugar. Seja bem-vindo em minha vida, seja bem-vindo neste culto, seja bem-vindo, Senhor. Oh! Seja bem-vindo em nosso meio, Senhor. No versículo de número 32 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo de número 32.
está escrita assim, a palavra do Senhor. Foram a um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, aquela hora fosse poupada. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os novamente dormindo, porque os teus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, disse: dormis e descansais. Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche tua Bíblia, coloque no teu assento e olhemos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais essa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para vivermos. Se conosco, Senhor Jesus, nos abençoe, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos ser assim glorificando ao Senhor. Amém? Esses versículos que acabamos de ler, eles mostram a humanidade de Cristo. Esses versículos que acabamos de ler mostram que o nosso Senhor, Ele era Deus, mas estava aqui na terra 100% homem, para poder sofrer por mim e por você. A Bíblia, ela nos mostra realmente que Deus, Ele precisou fazer uma intervenção divina para poder trazer a salvação para todo aquele que realmente crê nele, para todo aquele que viesse buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E como saber da humanidade de Cristo? Nós sabemos através das Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses 2, versículos 6 e 7, não precisa abrir, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de servo, ou seja, se tornando um homem semelhante a nós, seres humanos, para poder sofrer. Ou seja, esses versículos mostram uma disposição de obediência, coisas que nos dias de hoje nós não encontramos, coisas que são raras para aqueles que começam a entrar na obra do Senhor, começam a ser uma nova criatura. São pessoas que acabam desobedecendo em meio à sua trajetória, em meio ao seu caminho, e começam a viver alguns reveses em suas vidas, aos quais nos faz tristes e pessoas limitadas, para que possamos realmente entender o plano de Deus. Deus, Ele se fez humano para poder trazer sobre mim, sobre a minha vida e a sua vida, a paz dele que excede todo entendimento. Quando eu começo a olhar para Jesus, eu vejo que Jesus, Ele usou a sua onipresença. É maravilhoso como homem.
ele estava nas aldeias, levando a palavra do Pai, falando do amor de Deus, indo para todos os cantos, aonde houvesse pessoas, ele estava ali falando do amor de Deus, para que Deus pudesse realmente estabelecer o seu plano, o seu propósito, o seu reino sobre esta terra. Então Jesus usou a sua onipresença, ele estava aqui como homem, mas anunciando a palavra do Senhor. Mas o que ele não usou foi a sua onisciência. Ou seja, ele não podia usar a sua onisciência, porque se ele usasse a sua onisciência, ele estaria mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso. E para provar para nós que ele se esvaziou de toda a sua forma divina e se fez homem, ele entrou numa escola, ele estudou, ele se preparou, ele começou a aprender junto com os rabinos, junto com a linhagem de Talmai ou Hilai, para poder realmente trazer sobre as nossas vidas o que é a verdadeira palavra de Deus. Ele foi instruído através de uma obediência, ele não precisou usar da sua forma divina para fazer coisas maravilhosas, muito pelo contrário, ele usou a sua humanidade para poder ganhar o homem, para poder ganhar a minha vida e a sua vida que está aqui esta noite. Foi através da humanidade de Cristo. Ele precisou abandonar a sua onipotência e ser ungido por Deus. Como assim, pastor? Como Jesus pôde ser ungido por Deus? Estevão fala isso lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você não entendeu, eu vou ler de novo para você. O que o Senhor Deus fez com Jesus, ele ungiu o Filho de Deus, e ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para poder andar fazendo bem sobre esta terra, curando os enfermos e os oprimidos pelo diabo. Só que Jesus, ele fala que eu e você podemos fazer obras maiores que a que ele fez. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo o ID? Será que nós estamos realmente anunciando a sua palavra para que ela venha confrontar aquele que está perdido? Para confrontar aquele que está vivendo uma vida completamente no erro, desfocada da visão de Cristo? Será que nós estamos fazendo isso? Jesus, ele agiu como homem, operando milagre, para mostrar para mim e para você que nós também, como seres humanos, nós podemos operar milagres nos dias de hoje. Mas para eu e você fazer isso, nós precisamos ter o quê? A mesma obediência que Cristo teve, se esvaziando do seu ser divino, e vindo aqui nesta terra, se tornando servo para poder servir. Ele não quis o seu poderio, ele não quis a sua majestade, ele deixou tudo de lado para poder vir aqui na terra e servir a mim e a você, que éramos pecadores perdidos, completamente desfocados da glória, destituídos da grande e maravilhosa eternidade ao lado do Pai por causa dos nossos pecados. Mas através de Cristo Jesus, ele nos reconciliou, ele nos colocou em um outro patamar, ele nos colocou em um nível mais elevado, para que possamos realmente dar a ele a adoração que ele merece receber, para que possamos realmente herdar a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ser como ele. Como homem, Jesus poderia ter vontades, assim como eu e você, porque como Deus, ele não sabia o que era ter frio, ele não sabia o que era ter calor, ele não sabia o que era passar fome, ele não sabia o que era ter uma dor na sua pele. Mas como homem, ele precisou deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade do Pai e sofrer como nós sofremos. Jesus, ele nunca mentiu para nós, e nós nunca iremos mentir para você e dizer para você que se você aceitar a Jesus como seu Salvador, os seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário, Jesus, ele fala: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz que ele venceu,
E se Ele venceu, a palavra do Senhor diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Ele venceu, você também pode vencer. Se Ele venceu, você também vai fazer aquilo que Jesus estabeleceu. Ele cumpriu a vontade do Pai. Se Ele cumpriu a vontade do Pai, eu e você também podemos cumprir a vontade de Cristo Jesus nessa terra. E qual é a vontade de Cristo Jesus nesta terra sobre a minha vida e sobre a sua vida? A vontade dele é que nós façamos aquilo que agrada ao seu coração, que venhamos anunciar a sua palavra para toda criatura, e aquele que crê será salvo, aquele que crê no nome do Senhor Jesus será transformado para poder estar na glória ao lado do Pai. Mas para que tudo isso aconteça é necessário nós termos o quê? Entrega. Olha para as pessoas que estão do seu lado e fala para ela assim: é necessário ter uma entrega. E o que é uma entrega? Você pode falar assim: a entrega é o Márcio, quando a Fabiana faz o lanche, dá para ele sai de moto para fazer as entregas. A entrega é algo que eu comprei e paguei o frete para entregar na minha casa. Mas não é esse tipo de entrega que eu quero falar. A entrega que nós estamos falando aqui é você se doar por algo que talvez você não consiga enxergar com os seus olhos físicos, mas você sabe que é real porque Ele está presente aqui no nosso meio. É se entregar para Cristo Jesus e fazer a sua vontade. É necessário nós reconhecermos que existe um grande conflito sobre a minha vontade e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade, ela é momentânea, a minha vontade ela é passageira, a minha vontade é superficial, a minha vontade não é a vontade que Deus estabeleceu para eu viver as suas promessas aqui nessa terra. E por isso é necessário que eu venha entender o plano dele. Porque quando eu deixo a vontade de Deus, ela ser estabelecida sobre a minha vida, eu começo a ser uma pessoa diferente, eu começo a ser uma pessoa melhor. Eu começo realmente a entender o plano de Deus se revelando em mim, porque quando o plano dele se revela sobre a minha vida, eu começo a prevalecer sobre todas as coisas, eu começo a prevalecer sobre a minha vontade, porque o plano dele é o melhor para nós. Por isso que ele fala na sua palavra: buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E qual é o nosso conceito em Cristo? Qual é o nosso conceito em uma oração? Quando você fala em oração, o que vem na tua mente? Eu quero pedir algo para Deus. Eu quero pedir algo para Ele. Muitas pessoas chegam diante de Deus através de uma oração para fazer várias petições a Deus, mas não chegam perante Deus para adorar. Nós estamos vivendo um momento de um evangelho antropocêntrico, um evangelho egoísta, onde o homem é o único centro da vontade, onde o homem quer que a sua vontade seja estabelecida, onde o homem ele quer fazer muito mais do que Deus fez por nós. Nós estamos vivendo um período realmente onde nós não estamos dando mais créditos ao nosso Senhor como Salvador, onde nós queremos solucionar os nossos problemas de uma vez por todas e poder ter uma vida em paz nessa terra. Só que não é assim. Nós iremos passar por momentos difíceis, nós passaremos por crises existenciais em nossas vidas, que talvez vão fazer com que nós venhamos nos aprofundar e nos relacionar muito mais ainda com Deus, e isso é maravilhoso, porque quando eu entendo isso, eu começo a me agradar daquilo que Jesus ele fez por mim, porque eu sei que Ele é o único que pode me salvar. Para Cristo te acertar, ore, feche os teus olhos, não fique perdendo tempo, adore ao Senhor, adore. Leva-me além a todas as alturas.
mas o seu amor foi tão grande. O amor de Jesus é tão grande. O amor do Pai por você é tão grande, que Ele entregou seu Filho para morrer. O amor de Deus é tão grande e infinito, que Ele te abraça nessa noite e diz: filho meu, filho meu. O meu amor por ti é tão grande. A bagagem do passado eu carreguei e percebi que estou preso por erros que